Olá, mulheres que brilham, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série A Mulher e Sua Individualidade, hoje nós vamos falar sobre movimente-se. Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Então, se prepara, que nós vamos encorajar você a sair do sofá, a sair da cadeira e se movimentar. Tá? Para isso, nós convidamos, temos aqui uma convidada muito especial, a Nayana, minha irmã. Nayana é educadora física e ela é atualizada em várias áreas, né, na educação física, está sempre se atualizando e veio hoje à tarde aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco do conhecimento dela sobre esse assunto, tá? Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos para encorajar você. Em 1 Coríntios 6,19 diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós não somos de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo. Então, além de preservar o nosso corpo santo, né, diante do Senhor, sem máculas de pecado, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós também precisamos zelar, porque esse corpo foi dado por nós, para ser templo do Espírito Santo, para expressar Deus aqui na terra. Então, primeiramente, você, mulher, precisa ser grata pelo seu corpo. Né? Você foi feita, você tem esse corpo porque Deus te deu, Deus te formou assim. Então, acima de tudo, nós precisamos ser gratas pelo nosso corpo e zelar por ele. Né? E para a gente zelar pelo nosso corpo, cuidar dele diariamente, nós precisamos nos movimentar, precisamos exercitar, precisamos cuidar. E isso vai trazer vários benefícios que nós vamos ver ao longo dessa conversa, vários benefícios decorrentes disso. Inclusive, a gente vai ter mais disposição de fazer as coisas que nós precisamos fazer, né? As mulheres precisam se movimentar, precisam fazer várias atribuições no dia a dia, sim, que requer muita disposição. Para isso, nós precisamos ter esse exercício físico como objetivo, bem organizado em nossa mente. Uma conscientização, fazer, cuidar do corpo de maneira consciente. Sim. Né? E, Senhor Jesus, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conservar, além do nosso espírito, exercitar o nosso espírito, conservar a nossa alma de maneira íntegra, nós também precisamos conservar o nosso corpo. Para isso, nós precisamos nos movimentar. Então, qual a importância de se movimentar? O homem, qual a importância da humanidade se movimentar, do movimento na vida das pessoas? Boa tarde a todas, meninas. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Primeiro, eu queria agradecer também as respostas que as meninas, todas as mulheres que brilham, responderam, né, as respostas do formulário, que foram muitas respostas interessantes. Né? Eu peguei o gráfico desse formulário e vi que muitas respostas, os gráficos ficaram bem coloridos, né? Mostrando que nós temos variados tipos de respostas e ideias em relação à questão do movimento. Né? Em relação à questão da intensidade dos treinos, a questão da percepção em relação ao condicionamento físico de cada uma tem uma percepção diferente. Então, assim, dentro do formulário, ficou muito clara assim, a questão da necessidade que vocês têm em relação à questão da saúde de vocês. Mais da metade das irmãs colocaram que querem saúde. Qual o motivo que leva à prática da atividade física, do exercício físico? Muitas responderam que querem saúde. E isso, dentro de um contexto de pandemia, né, é muito importante. E também a questão do emagrecimento, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Mas, voltando à questão da pergunta da Li, a questão da importância do movimento,
O movimento, ele é algo assim que é inerente ao ser humano, né? Nós precisamos nos movimentar, ponto. Né? O movimento, ele existe desde a concepção do ser humano até o último fôlego. Né? Para a gente, o homem, quando ele foi criado, né, o ser humano, não foi dada a ele a opção da inatividade física. Né? Toda a nossa estrutura corporal, ossos, articulações, né, envolto por tecido conjuntivo, músculo, tudo isso é para o movimento. Sim. Então, nós somos criados para o movimento. O homem, Adão, ele tinha uma grande responsabilidade ali, ele e a mulher, né, de cuidar. Então, uma ação, um movimento. Né? Você não cuida se você não se movimentar. O universo está em movimento o tempo todo. O universo está em movimento. Então, dentro de uma visão micro, nós temos as células ali, com as suas organelas, né? Dentro do núcleo da célula tem movimento. Se não tivesse movimento, não tinha vida, né? E olhando para a visão macro, o universo ali se movendo, se movimentando tudo em prol, né? da vida. Então, assim, o movimento ele está presente em tudo. Né? E o movimento ele é tão importante que tem um sentido, as expressões corporais, elas são tão importantes que fazem parte até de uma cultura, né? A cultura da sociedade, a humanidade, tem um valor cultural. Sim. Né? E dentro da questão da visão da saúde, né? O movimento em relação à questão da saúde, a Organização Mundial da Saúde, através das pesquisas, né, em 2020, revelou que 5 milhões de mortes por ano seriam evitadas se as pessoas fizessem atividade física. Né? E isso a gente vê através da questão das doenças, da doença síndrome metabólica, né? que vem ela está muito ligada à questão da gordura corporal, né? Do acúmulo de gordura corporal. Porque existem dois tipos de gordura. Relacionado ao sedentarismo, né? Sim, relacionado ao sedentarismo. Então, existem dois tipos de gordura, a subcutânea e a visceral. A visceral é aquela que está entre os órgãos internos e que você olha assim para a pessoa é magrinha, não tem nenhum acúmulo de gordura subcutânea. E aí, mas tem aquela barriguinha. Essa barriguinha, pelas pesquisas, elas são mais perigosas do que aquela distribuída pelo corpo, de acordo com a pesquisa. Elas geram doenças metabólicas, que é diabetes, né, hipertensão, colesterol, né, alto. Então, assim, está muito interligada à questão da síndrome metabólica. Então, essa gordura, ela só é eliminada através de eliminação de excesso de açúcar e atividade física, e foi comprovado 3 vezes, pelo menos, né, 30 minutos, né, diários, durante 3 meses, é suficiente para diminuir essa gordura visceral, essa gordura que fica interna, que fica entre os órgãos das vísceras, mais interno, protegendo, mas em excesso ela produz essas doenças metabólicas. Né? E, Nai, como que estão nossas meninas aí? Elas estão se movimentando, não estão? Como é que foram as respostas? De acordo com o formulário, a gente tem muitas meninas que não estão se movimentando, que pararam, que começaram no início da pandemia e deram uma parada. Estou nessas, viu, gente? Confesso. Começaram e deram uma parada. Então, assim, mais da metade não está fazendo atividade física. Né? Aí, por conta de vários fatores, né, que a gente tem que analisar. Mas não estão fazendo atividade física, e aí a preocupação delas também é em relação à questão de fazer, sim, orientação, né? Também. Então, isso é um fator bem determinante até também, porque, né? Na pandemia, né, muitas tiveram que parar a academia, tal, e aí, sim. Por causa, não estou sendo orientada, então não vou fazer nada, né? Sim. Até porque a gente tem que respeitar o nosso condicionamento físico, né? Então, por exemplo, existe uma tabela que é uma escala, uma tabela que mostra uma escala de percepção subjetiva do esforço. Então, por essa escala, você percebe como é que está a intensidade do treino. Então, muita gente não tem essa noção. Então, vai fazendo, e sem orientação, às vezes ela passa mal, porque não tem essa orientação, essa percepção corporal, né? Essa percepção subjetiva do esforço. Então, quando você começa a perceber que o exercício está assim, meio cansativo, ele já passou do moderado, ele começa a ir para o intenso. Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, eu coloquei no formulário
perguntando em relação à questão da percepção das irmãs em relação a isso, né? E ficou bem colorido, né? Então, assim, algumas têm assim a questão da percepção de que 30 minutos de caminhada rápida causam um certo cansaço, né? Assim, ficou meio a meio entre relativamente fácil e ligeiramente cansativo. Então, a gente percebeu que 30 minutos, meninas, para a maioria das meninas, 30 minutos de caminhada rápida é um exercício moderado. E se é moderado, está dentro do que a OMS diz, né? Como um padrão de atividade física diário. Tá? Exercício moderado. Certo. E para incentivar, né, as irmãs a se manterem fazendo suas atividades, quais os benefícios da atividade física para as mulheres? Especificamente para as mulheres. Então, os benefícios são inúmeros, né? A gente podia fazer assim, dar pano para manga, né? São muitos benefícios mesmo para as mulheres, mas a gente tem que ver que qualquer exercício que você trabalhe as suas capacidades físicas, seja resistência, força, flexibilidade, potência, agilidade, velocidade, todas essas capacidades, elas são importantes e traz uma funcionalidade para o nosso corpo. Porque, na verdade, o nosso corpo ele precisa ser funcional, né? E qualquer capacidade física trabalhada, aquela atividade ela se torna funcional, né? Seja uma caminhada, seja um trotezinho, seja uma natação, seja uma dança, né? Porque eu sei que tem meninas que gostam de dançar com os filhos, né? Em casa. Então, assim, está de parabéns. Qualquer atividade que trabalhe o meu cardiorrespiratório, né? Me dá mais flexibilidade, tudo isso vai me tornar mais funcional, né? Eu vou ter mais disposição e eu preciso me preocupar com essas questões também, né? Porque com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular, massa óssea, né? Por conta do colágeno, questão hormonal, né? Vai tornando meio disfuncional o nosso corpo, né? Por conta do envelhecimento mesmo e juntando isso ao sedentarismo, né? Então, com a atividade física, a gente vai criando, nosso corpo vai criando proteção, né? Cardiorrespiratória, quando o exercício é aeróbico, vai criando força quando eu treino exercícios resistidos, exercícios funcionais, que são aqueles exercícios calistênicos, né, com a força do corpo. Tem muita gente que gosta e que faz muito sucesso por aí, né, crossfit, o pilates também, né, que trabalha muito a mobilidade articular, que às vezes as pessoas têm dificuldade, né, o alongamento. Então, isso tudo é muito importante. Essa variedade de atividade, ela é importante porque trabalha todas as nossas funcionalidades. Às vezes a pessoa só gosta de caminhar, mas tem outros tipos de atividades que vai te suprir em outras capacidades físicas, né? Então, a questão mesmo do treinamento resistido, que é o treinamento, por exemplo, de musculação, a pessoa ganha massa muscular. E qual é o benefício de ganhar massa muscular? O nosso corpo ele produz hormônio, regula hormônios. Esses hormônios, que são substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro, né, sistema nervoso central, e ele vai liberar substâncias. Essas substâncias elas são extremamente importantes para a funcionalidade e as sensações do nosso corpo. Então, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio do prazer, né, da satisfação. Tem a endorfina, que é o hormônio do relaxamento, né? É a morfina natural, que traz a calma, né? Traz alívio de dor. E tudo, né, isso é liberado quando está fazendo atividade física. Né? Nós temos a endorfina, a dopamina, né? Que traz a sensação de motivação. Não precisa ficar tomando remédios, né? Não precisa tomar remédio, porque nós temos esses hormônios disponíveis, né? Tem a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Que ela é liberado quando a gente faz atividade física. Então, você fica mais relaxada e te dá prazer, né? Então, na verdade, são produzidos hormônios, substâncias químicas que fazem com que você tenha aquela sensação de felicidade.
né, Olha de que Deus satisfação. maravilhoso. Deus maravilhoso preparou esses hormônios naturais, está em nós. E aí a gente fica parada, sentada no sofá ou nas Sim. cadeiras e deixa de desfrutar desses hormônios que Deus preparou para nós, que está disponível para nós de graça no nosso corpo. É só a gente se movimentar, é só a gente fazer atividade física, né, Ná? Sim, exatamente. Existem muitas pesquisas que mostram que mulheres acima de 50 anos, que quando começam a fazer treinamento de força, né, elas ganham... tem uma pesquisa que não trata da questão da perda de medidas, mas a mulher ganha força, né? Então, se ela ganha força, ela ganha massa muscular, né? E a massa muscular ela protege os nossos ossos, né? E ganhando massa muscular, a mulher também ganha massa óssea, né? E geralmente a massa óssea ela é produzida perto onde ficam os tendões, né? Onde os tendões ficam localizados, né? E aí, olha só que forte a mulher fica, né? Sim. Então, e a resistência cardiorrespiratória ela é muito importante também, né? Então, quando você, por exemplo, faz um treinamento de HIIT, por exemplo, que é um treinamento intervalado de alta intensidade, você trabalha tanto o seu coração, né, seu cardiorrespiratório, quanto a questão de potência e questão de força também, porque você usa exercícios que levam peso do corpo. Então, isso vai te trazer 3 ganhos, né, em um. Então, só que com certeza a gente tem que fazer com uma orientação, né? Você tem que observar direitinho como é que está seu corpo. Você tem capacidade, né? Cardiorrespiratória para fazer aquele tipo de treino. Então você avalia. Mas quando a gente tem que começar moderado. E aí vai se adaptar, porque o corpo ele se adapta, né? Existem 3 leis corporais, que é o conforto, a economia e o equilíbrio, né? O nosso corpo ele se adapta à questão dos exercícios, né? Então, assim, por exemplo, qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Atividade física é qualquer atividade que a gente faz no dia a dia. Lavar louça, eu estou fazendo atividade física. E lavar louça é atividade física. Varrer a casa é atividade também. Só que, com o tempo, no início, quando você começou a fazer, você até gasta umas caloriazinhas e tal. Mas o nosso corpo se acostuma com o esforço. E é uma proteção, graças a Deus, que a gente se acostuma com o esforço. E aí você precisa intensificar isso. Você precisa de uma frequência, de uma intensidade, de uma intencionalidade, né? Então você precisa ter uma frequência e uma intensidade para que aquela atividade física se torne um exercício, um treinamento, né? Sim. Então, e aí, tá. Eu não quero ficar só mais na atividade física, eu quero evoluir para o exercício físico. Sim. E aí, as irmãs, depois que assistirem esse vídeo, vão falar, vou começar a fazer exercício físico, tal. Que é sempre assim, a gente começa uma semana, 2, aí depois vai desanimando. Então, como se manter motivada? Bom, e aí eu vou te dar até talvez seja um balde de água fria. Que, para começar, talvez não seja nem a motivação, e sim a disciplina mesmo, né? Questão da disciplina, porque o nosso cérebro, como eu falei, o nosso corpo, de acordo com as leis corporais, a gente quer o conforto. Sim. A gente quer economia, a gente quer preservar a energia, conservar a energia. Por isso que a gente engorda, né? A gente acumula massa gorda, né? Porque a gente acumula energia porque é uma proteção mesmo, e graças a Deus, porque o nosso corpo está preocupado com, por exemplo, um apocalipse, né? Então, uma falta de comida no planeta. Então, assim, ele vai conservar a energia. Sim. Então, a gente... E aí, a gente não quer, a gente quer conforto, a gente não quer gasto, né? E aí, o que acontece? Você não vai estar nunca motivada para gastar energia, né, para o esforço. Então, o que tem que acontecer? Você tem que se disciplinar. E aí, as dicas que a gente pode dar seriam as dicas o seguinte, são práticas, né? Você estabelecer o que você quer, né? Eu gosto de. Aí eu gosto de fazer isso, eu gosto de caminhar.
Então, vou começar com caminhada, 30 minutos por dia, vou começar a caminhar. Seria primeiro identificar qual exercício você mais gosta, Isso. que você mais gosta de fazer, qual o movimento que você mais gosta de fazer. Identifica esse movimento, identifica essa atividade corporal, e aí você coloca, separa suas roupas, seu tênis, e deixa lá. Essa roupa, esse tênis é para fazer minha caminhada, meu trotezinho, meu pilates, meu funcional, minha dança, né? Então, deixa tudo separadinho ali. Depois você coloca um alarme, né? Um despertador para aquele horário. Coloca um cronograma, não marca nada, não marca sua agenda. Na sua agenda tem que ter aqueles horários, né? Estipulados ali, específicos para a sua atividade física, para o seu exercício, para o seu treino. E a questão da música, né? Você, escutando música, você se motiva a fazer. Então, tem uma pesquisa que mostra que, quando nós escutamos músicas com batidas fortes e letras fortes, né, motivantes, motivacionais, o nosso cérebro, essa música, ela estimula o lado do cérebro da motivação e inibe o lado do cérebro da sensação de esforço. Então, você não sente que você está tão cansado e você fica mais motivado. Né? E você ainda pode louvar o Senhor. Olha que maravilha. Exatamente. Então, assim, é uma alternativa, é uma dica também. E uma outra questão é a alimentação. Você não comer coisas mais pesadas próximos àquele horário. Tá? Aí, quando você criar uma rotina, seguiu todas essas dicas, já começou a fazer, né? Aí vem os benefícios, que é a produção dos hormônios que vão te dar motivação para você continuar. Sim. E outra coisa é perda de medidas. Você vai começar a perder medidas, né? E isso está relacionado também a uma dieta balanceada. Sim. Né? Porque se você fizer uma dieta restritiva, muito restritiva, é como eu falei, o seu corpo vai entender que você está com necessidade, ele vai começar a conservar energia. Você pode até perder peso no início, mas você não vai emagrecer de forma saudável. Então, precisa de atividade física e uma dieta balanceada, né? Porque a atividade física vai fazer com que você trabalhe as capacidades físicas, ganhe massa muscular, né? Faça as produções hormonais direitinho, né? Regula direitinho o seu organismo, produção óssea, né? Massa óssea. E aí, tudo isso vai ser somado à questão da alimentação balanceada. E com a alimentação balanceada, esse casamento virou perfeito. E você Sim. tem o resultado. E aí isso vai te motivar. Sim. Então, a motivação ela vai vir depois da disciplina. Então, primeiro a disciplina começa. Forçado mesmo. Às vezes você força. Mas aí depois vem a motivação. Porque você vai ver o resultado e o resultado vai vir mesmo. Não tem Sim. como. Né? Então, assim, eu gosto muito da frase que fala assim, não existem métodos fáceis para problemas difíceis. Então, o emagrecimento para muita gente é difícil. Eu que eu digo. É um método, é difícil, né? Então, não existe método fácil. Sim. Né? Mas depois vai ser prazeroso. Quando se tornar uma rotina e você começar a ver os resultados, aí vai ser prazeroso. E aí é motivante, né? Você vai embora. Esses dias eu estava vendo um comentário de um educador físico, ele falando exatamente sobre isso, o equilíbrio. O que é mais importante, a atividade física ou a alimentação? Aí ele fala, não tem o mais importante, os dois são importantes. Sim. Aí eu visualizei assim, como se a atividade física pegasse a sua alimentação equilibrada e colocasse nos lugares certos. Porque Sim. se você só fizer a dieta restritiva, primeiro que você não vai estar com todas as vitaminas, né? Exatamente. Com todos os suprimentos alimentares que você precisa. E, segundo, você não consegue manter a dieta restritiva por muito tempo. Então, você tem uma alimentação equilibrada, mas não faz atividade física,
aquela alimentação equilibrada não vai para os lugares certos. Exatamente. Porque a atividade física pega aquela alimentação equilibrada, eu estou falando com minhas palavras, a atividade física pega aquela alimentação equilibrada e vai transformar em massa óssea, que é o que a gente precisa para a gente envelhecer bem, para a gente viver bem, para a gente ter as articulações preservadas, né? Tudo isso a gente precisa estar com a alimentação saudável no lugar certo. E quem coloca no lugar certo é a atividade física, né? Sim. Então, não adianta só fazer a dieta. A dieta é muito importante, mas a atividade física também. Né? É um casamento perfeito, né? E qual é o mínimo de exercício que a gente semanal, por semana, para a gente não ser considerada sedentária? Porque, para começar, a gente vai sair do sedentarismo. Eu sei que, hoje em dia, acredito que todas as irmãs estão bem conscientes da importância de fazer atividade física. Não tem ninguém que não tenha essa consciência da importância de se fazer atividade física. Sim. Né? Mas a gente, parece que é aquele negócio, né? Para praticar é um caminho longo. É um caminho longo que tem que percorrer para até chegar na prática. Mas, assim, para ir de início, para sair para quem está sedentária, para quem não está fazendo nada, né? Para sair do sedentarismo, qual é o mínimo de atividade física semanal que a gente tem que fazer? O diretor da Organização Mundial da Saúde, ele fala sobre a questão da atividade física, que eu achei muito legal a frase dele, né? Que ela dá vida aos anos e anos à vida, né? Então, assim, e ele também coloca a questão, né, de fazer com segurança e criatividade. Aí ele mostra a questão da importância da atividade física, da questão de se mover, né? Mas é colocado lá um número, né, que é de 150 minutos a 300 minutos por semana, tá? Mas aí entra a questão da preferência da pessoa, né? Então, mas existe um cálculo, né, um tempo que é considerado saúde, né, que é considerado movimento, que é de 150 no mínimo por semana, e aí você pode dividir da melhor maneira que você achar. Eu fiz um cálculo, mais ou menos assim, 150, isso é o mínimo, tá, irmãs? É mínimo. 150 minutos por semana. Se eu fizer 5 vezes por semana, né, de segunda a sexta, por exemplo, eu vou ter que fazer 30 minutos diários. Mas Sim. se eu fizer os 7 dias da semana, basta 20 minutos por exatamente. dia, 20, 25 minutos por dia, e eu já não sou considerada mais sedentária. Gente, 20 minutos, a gente gasta na rede social rapidinho, você nem percebe. Exatamente. Então, assim, por semana. Então, isso para a gente sair, para a gente criar uma regularidade, né? Uhum. Se a gente sair do sedentarismo, não, eu vou 20 minutos por dia, todos os dias da semana, nesse horário eu vou reservar 20 minutos para fazer exercício. Pronto, eu saí do sedentarismo. Sim. E aí eu vou criar o hábito, né? Uhum. E aí eu posso ir aumentando meus minutos até chegar nos 300 minutos por semana e Exatamente. quem sabe mais, Exatamente. Né? E a questão também da intensidade, né? É dito que a intensidade tem que ser de moderado para vigoroso, tá? Então, assim, é moderado. Uma caminhada rápida, e de acordo com o que as irmãs colocaram no formulário como resposta, a caminhada rápida já é moderada para elas, né? Então, uma caminhada de 30 minutos, caminhada rápida, já é um exercício moderado. Então, já é o suficiente para começar. E aí o corpo vai adaptando e você vai aumentando a intensidade. De repente, de uma caminhada rápida, você passa por um trote, né? Depois, com o tempo, o corpo vai adaptando, você vai para uma corridinha, né? Uma corrida intervalada, caminha, corre, né? Aí você pode intercalar um dia uma sessão de alongamento, outra sessão de um HIIT, depois uma caminhada, depois uma dança com os filhos de 20 minutos, né? Brincar também, as crianças, gente, pergunta para as crianças sabem se exercitar, né? A gente não precisa nem perguntar, as crianças sabem se exercitar. Então, as crianças, elas brincam naturalmente, e a gente tinha que ser assim, né? A gente tinha que fazer atividade naturalmente, porque a nossa necessidade, a necessidade da criança é brincar. Então, a gente tirando 30 minutos diários
por 5 dias já é suficiente. E aí vai da sua preferência de atividade. Existem inúmeras, né? Para serem praticadas. Sim. E, diante de tudo isso, que tal a gente deixar um desafio? Vocês querem Sim. desafio? A Ná preparou um desafio para vocês. Como toda professora, tem que ter uma tarefa. E a educadora física tem que ter uma tarefa corporal. E essa tarefa, gente, meninas, essa atividade, ela é, na verdade, um desafio para vocês, né? Vocês não precisam se expor, né? A gente vai simplesmente colocar e quem quiser praticar, pratique em casa, faça e vejam se tiver resultado, compartilha com a gente através do formulário que vai ser enviado para vocês daqui 30 dias. Então, como é que vai ser esse desafio, hein? Vamos lá. Vocês vão anotar num caderninho, num papel, todas as sensações, tudo que o corpo tem dito para vocês. Estresse, falta de sono, cansaço, fadiga, todas essas sensações que o corpo tem dado. Vão anotar no caderninho. Vai pegar, vai fazer uma rotina de treino, vai organizar um dia, o melhor horário, separar a roupa, colocar o fone, separar as músicas e começar uma rotina de treino. 30 minutos por dia ou 20 todos os dias da semana, né? E aí, vai fazer isso durante 30 dias. Aí, marca lá no calendário. Comecei tal dia, vou terminar tal dia. Nesse tal dia que você terminar, você vai anotar de novo essas sensações. Vai lá, volta lá para a sua anotação e vê. E coloca lá o xizinho se continua com as mesmas sensações ou se elas foram eliminadas, ou outras sensações que você passou a ter. Então, essa vai ser a nossa tarefa. Anota as sensações, faz 30 dias de atividade, exercício físico, né, regular, e aí anota de novo, volta lá para a anotação e vê se está com as mesmas sensações. Daqui 30 dias, eu vou enviar um formulário para as meninas, e elas vão enviar no grupo, e aí a gente vai ver como é que deu isso aí, esse resultado. Vamos ver, né? De repente. Sim, né? vamos escolher bons frutos. Bons frutos, aí, eu acho. Né? Muito bom. Topam, meninas? Eu acho que elas vão topar. Eu vou topar. Eu estou encorajada. Muito bom. Muito bom na nossa conversa essa tarde. Você tem mais alguma coisa para falar com as meninas? Na verdade, esse é um assunto que é muito extenso, né? Tem muita coisa para falar sobre os benefícios da atividade física, né? Mas o encorajamento é esse, que vocês façam, cuidem do templo do Senhor, né? Busquem realmente ter saúde nesse momento que é tão complicado, né? Mas procurem se mover de qualquer do jeito mais acessível que vocês tiverem. Em casa, for fazer caminhada, vai de máscara, e façam aquilo que vocês gostam. Para depois vocês se motivarem, porque vocês vão ver resultado. Né? Porque nós somos corpo, templo do Espírito, então a gente tem que ter uma saúde plena, né? Sim. Na verdade, a saúde vai muito além de não ter doença, né? É uma plenitude. E esse é o corpo belo, né? O corpo belo é o corpo saudável, é o corpo funcional, né? Que você pega uma coisa e não sente dor nas costas, né? Que você tem flexibilidade, que você tem força. As mulheres precisam ser fortes. Sim. As mulheres precisam ser resistentes, né? Isso é um corpo funcional, né? Esse é o verdadeiro sentido do corpo belo, porque é um corpo funcional, é o corpo que foi dado pelo Senhor e o Senhor aprecia, porque é templo do Espírito, né? Amém. E fui muito encorajada essa tarde a manter os exercícios, a voltar a me exercitar. E espero que você tenha sido ajudada também a voltar quem parou e começar quem ainda não fez. Né? Paulo fala lá para Timóteo, né, que o exercício físico é pouco proveitoso. Ele não falou que era de todo, que era desprezível, não. Ele falou só que era pouco proveitoso. Para Paulo se exercitar na piedade. Mas para a gente se exercitar na piedade, praticar o amor, a gente precisa estar
saudável, a gente precisa estar Exatamente, bem, exatamente. a gente precisa estar bem para poder visitar o outro, precisa estar bem para poder cuidar de O aspecto casa. afetivo, ele é muito interferido, né, pela questão da disposição corporal, né? Sim, então o exercício físico é proveitoso, sim, para que a gente possa estar bem, para exercitar-se na piedade. Claro que o primeiro exercício é o do nosso espírito, isso não há dúvida. Mas nós não precisamos negligenciar também o exercício do nosso corpo, né? Amém. E nós queremos aproveitar, dizer para vocês que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar um link com umas atividades físicas para vocês fazerem, um treino, né, um HIIT. E vocês que quiserem, né? Hoje tem muitos vídeos na internet de atividade física, mas a Ana preparou uma atividade com muito carinho para vocês e nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você foi abençoado essa tarde por meio desse falar, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com as suas amigas para que mais mulheres sejam ajudadas por meio dessa palavra. Jesus é o Senhor. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, meninas. Um abraço.